Seguindo aqui, olha, a gente sai em um povoado chamado Boa Vista e Taquara. Então, nessa direção é a última casa. E a gente vai observar como é que era o dia a dia da família quando morava aqui. Vamos com a gente? E a gente percebe aqui que ainda restou alguns objetos de quando o pessoal morava aqui. A gente tem aqui a tradicional porta, olha, né? Aquela porta aqui abria os dois lados, vem aqui, ó, a porta. Nós temos aqui, bem típico, é um pilar, né? Que o pessoal usa para colocar água, para colocar tambores de água. Aqui provavelmente era também uma tábua, ó, tabuazinho que o pessoal colocava os copos para a visita chegar e tomar a água que estava aqui no pote. A gente vai analisando aqui a casa, também tem muito morcego, né? A gente vê aqui provavelmente é um quarto. E aqui a gente ainda encontra bancos, né? Vou tentar virar aqui para vocês. Restou, ó, eram os objetos da casa. Aí um banquinho, ó, que era utilizado pela família. Aqui eu não tenho certeza, mas me parece um pilão, né? Tá parecendo um pilão, ó, mas não tenho certeza. Um quarto. Vamos olhar a casa. Aqui, pessoal, partiu e ficou vestígio da sua história. Era um objeto usado aqui, porque como não havia energia, era indispensável esse objeto, o candeeiro. E ele ficou aqui, solitário, deixado aí pelos moradores. Vamos ver o que é que nós encontramos. Aqui provavelmente seria a sala, né? É a sala, ou aqui com certeza o quarto da família. Do outro lado a gente tem um outro quarto. Esse é maior um pouquinho. Outra coisa, a gente vai dar uma olhadinha agora na cozinha. Chegando nesse ponto, a gente vai vendo aqui que dá acesso à cozinha da família. Temos aqui mais um quartinho, olha. E ainda restou aqui o objeto, que é as duas bruacas aí, olha, deixado pela família. E não tem nada, mas ainda em bom estado, por sinal. E aqui a gente vê algo bem engraçado. Essa parede aqui, ó, vocês vão perceber que ela tá parecendo um carvão, tá vendo? Preta. E é sinal, provavelmente, de onde a família colocava o candeeiro. Sempre tinha um localzinho na casa que você chegava no quarto, na hora de dormir, colocava o candeeiro e a fumaça marcava a parede. E era um lugarzinho certo de deixar. Vamos então para a cozinha. Aqui mais um banquinho que restou da história da casa. Mais um banquinho. E vamos para a cozinha. Aqui a gente tem um pilar que é tradicional, né, dessas casas, que servia como apoio aí para colocar. Aqui a gente tem que ter cuidado, olha, porque o telhado vê que ele está caindo, olha, é um perigo.
mas a gente vai tentar aproximar aqui. E aqui era o fogão onde a família fazia a refeição. Fogão a lenha, né? E aí restou um pouco da história da família. Aqui a gente tem um sinal naquela parede de provavelmente que era uma prateleira, né? Aquelas prateleiras de madeira o pessoal costumava fazer para poder colocar as panelas. Uma enxada aí, ó, já bem gasta, velhinha, e que nos revela a labuta do povo, a labuta diária de quem vivia aqui. O povo que viveu aqui vivia basicamente da agricultura familiar, plantio, da criação aí de gado, da criação de outros animais, que era que dava sustento à família. Pessoal, essa casa aqui, olha, a gente percebe, vê aí que ela fica bem pertinho da serra. Alguém que está aí na cidade grande, na correria do dia a dia, barulho de ônibus, de metrô, às vezes está procurando uma casinha assim para descansar a mente. Aqui nós temos, né, mais uma casa que a gente vai também entrar para ver. Aqui pilarzinho aqui, ó, feito de vara, que a família usava. O típico fogão a lenha, que a gente tem umas mangueiras, né, provavelmente fechado, ó, igual a lenha. A gente encontra aqui ainda, ó, esses pratos que era bem usado pelas famílias. A gente tem bastante deles aqui, ó. Aí você em casa já comeu num prato desse? Remete muito à infância da gente, né? Lembra a nossa infância. Os pratos. Naquela época, quem tinha prato de vidro era quem podia. A gente sempre consumia em pratos assim. E a gente vê ainda uma xícara, copos e até uma faca, que ainda que restou da história desse local. Ali, como eu disse para vocês, toda casa costumava ter uma tábua e era colocado aqui para colocar o candeeiro aqui para iluminar todo o ambiente. Então, é típico dessas casas. A gente tem muitas madeirinhas colocadas para pendurar. Aqui a gente tem, olha, que por sinal é um chifre, né? Uma ponta de um chifre que o pessoal usava para pendurar aí alguma coisa. Temos aqui nesse local, que segundo Eduardo é uma das casas mais velhas do povoado. Ele não chegou a conhecer ninguém, né, Eduardo? E aí ela hoje está fechada. E é interessante que a gente tem aqui na casa, tem ali as iniciais, ó, JAS, que segundo Eduardo provavelmente era as iniciais do dono da casa, né? É o senhor João. Eu falava João de Memés, agora não sei a assinatura dele. E deve ser que certamente era um costume, né? O pessoal colocar aí a sua marca na frente da casa, as iniciais. E, por sinal, era uma casa muito bonita. Porque a gente vê hoje um desenho, algo bem pensado, quem fez, né? Colocou toda aqui uma arquitetura nela. E, com certeza, igual você disse, era uma das casas mais bonitas aqui do povoado. O seu João, ele morava aqui, olha,
E nessa região aqui para baixo, olha, a gente vai mostrar para vocês, era uma região onde tinha garimpo, funcionava um garimpo. A gente vai mostrar para vocês ali algumas pedras removidas da época do garimpo. Pessoal, nós temos aqui então, ó, um sinal da época do garimpo. Esse local aqui que também já deu muito ouro, não é, Eduardo? É isso. E naquela época o pessoal chegou a pegar muito ouro, né? Pegou. É a mesma história que eu te falei lá do outro lado. E aí, hoje, provavelmente ainda existe ouro neste local, né? Mas aí, às vezes falta coragem, né? Pra garimpar um incerto, não é isso? É verdade. E aí, gente, olha, então a gente vê que era um local que produzia uma terra fértil, tinha e tem ainda água, local que chegou aí, ó, a pessoal um tempo garimpar e viver do ouro, mas que nada disso segurou ninguém aqui no Sutero. Agora, né, Eduardo, esse local aqui onde você passou toda a sua infância e você morava aqui com a sua avó e a sua mãe. Quantas pessoas, Eduardo, aqui? 4 irmãos, minha tia, minha mãe e minha avó. E você tem boas lembranças desse local? Muitas recordações. Isso aí. Vamos continuar olhando aqui o espaço. A gente tem aqui, né, Eduardo, que era usado pela sua família, que era para fazer bolo, né? E esse forno, como é que ele é feito, Eduardo? Ele é pedra, barro, né? Embaixo forrado de laje. E pra aí, esquentar. E aí, no caso, no dia de assar o bolo, colocava bastante lenha, ele aquecia, depois retirava essa lenha, né? Retirava aí as brasas e ia assando o bolo. Que costumava, naquela época, quando o forno esfriava, tinha que botar mais esquento, como diziam os mais velhos, né? Então aqui é um forno típico também aí da família. Vai andando aqui pelo povoado, nós vamos nos deparando com locais que traz sinal de um tempo de fartura. E nós temos aqui um típico engenho, né? E que restou na história desse local. Via. Economicamente, chegou uma época que se vivia bem aqui neste local. Restou aqui o engenho e ali a casa de farinha. Local onde a família aí costumava trazer o alimento, né? Subsistência para o povoado Sutero. Restou apenas os escombros. Aqui se passou muitas histórias, dias de alegria, dias de tristeza, dia de festa, dia de casamento. O local recebeu muita gente, mas hoje não existe mais nada, só apenas resto da história deste local. A Bíblia chega a nos dizer que tudo passa, tudo nessa vida um dia acaba. Só que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E é aqui que eu encerro esse vídeo, trazendo essa reflexão para as nossas vidas, que tudo na nossa vida vai passar. E chega um momento de também partirmos, e que não é preciso viver todos os momentos da nossa vida como se fosse o último. Então, pedindo a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixa aí sugestões de mais lugares que você quer que o canal Aventuras vá em busca. E um beijo e até a próxima.